Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu entrevistado de hoje será Fernando Cabral, líder científico no SEAGRE. SEAGRE é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. E o tema da nossa entrevista será informações climáticas e agronômicas da safra 2023-24, em especial para a região do Sudoeste goiano. Fala, Fernando, bom ter você aqui de novo. E aí, Divino, tudo jóia? E aí, pessoal, tudo jóia? A satisfação é minha poder estar aqui novamente, né? E daquela conversa inicial que nós tivemos, a gente poder aprofundar um pouquinho mais nela, né? E ter mais algumas conclusões aí após alguns meses, né? E quase finalização aí da nossa safra 2023-2024, né? Então a gente tem muita coisa aí para falar, com certeza. Antes da gente começar, vocês fizeram um evento esses dias, né? Um evento pequeno, mas que qualidade de evento, Fernando. Eu fiquei impressionado, cara, com as informações que vocês colocaram ali, viu? Ô, Divino, a gente que agradece. A gente tinha um intuito só de lançar mesmo o relatório, né, nas redes sociais, mas a gente pegou e falou assim, vamos fazer um de cima de hora mesmo, mas vamos divulgar, vamos tentar chamar alguém aqui só para fazer mesmo e ter alguma certa interação, né? Porque de fato a gente quer fazer um evento grande focado nesse tema, nesse ano, né? A gente ainda não tem a data, mas aí a gente já foi começando essas interações, mas que bom que as informações foram proveitosas. Não, muito legal, cara, muito legal, assim, vocês juntaram um time, né? Um time de especialistas ali, pessoal de alto nível. Mas vamos falar desse relatório, cara. O que é esse relatório que vocês lançaram agora? Bom, então vamos lá. Então, o SEAGRE, né, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, ele faz a gestão de um projeto, né, um projeto que nasceu dele em parceria com outro centro de excelência, que é o SEMPA, que é o projeto que chama Sistema de Informações Agrometeorológicas para o Sudoeste do Estado de Goiás, né, e a gente colocou a sigla como SIAG. E os objetivos dele principalmente, a gente fazer a previsão, né, do tempo voltado para a agricultura, mas também fazer a caracterização climática da nossa região, que de forma detalhada e focada para o agro, não existe, né? A gente tem caracterizações aí generalizadas. E aí nós iniciamos nessa safra com esse primeiro estudo, e aí de forma prévia, né, um relatório prévio, a gente lançou então, agora no mês de janeiro, para caracterizar um pouco dois principais pontos, né? O primeiro, quais foram as anomalias climáticas que ocorreram no sudoeste goiano e como que elas impactaram, né, nas nossas questões agronômicas dentro da safra e o que vai resultar, então, lá no final em produtividade, né? Então, o principal objetivo do relatório era juntar todas essas informações desta forma. Fernando, vocês utilizam dados de várias redes de estações meteorológicas, né? Isso mesmo. A gente tem uma rede base própria do SEAGRE
que ela nasce em Rio Verde, né? Ela está em Rio Verde, são 9 estações meteorológicas, mas o intuito dela é claro, crescer. E aí, além disso, a gente utiliza nas estações meteorológicas da Agência Nacional de Águas, a ANA, estações meteorológicas do INEMET, estações meteorológicas privadas de produtores que fornecem para nós esses dados, né? Além de dados de pluviômetros manuais, né, e outras ferramentas de georreferenciamento, tudo isso para a gente ter uma assertividade muito grande, não só na previsão, mas também no dado que foi coletado, né? Então, por isso que a gente tem essa rede aí tão grande assim, e tantos parceiros também. Essa safra, ela já foi marcada desde o início, nós conversamos isso lá atrás, né? Por variações, assim, nos volumes de chuva, né, cara? Inicialmente começou a chover numa época que não era costume de chover, que foi em agosto, né? O pessoal ficou tudo animado, falou, nossa, agora a coisa vai. A partir de setembro já começou, cara, a diminuir, né? E eu gostaria que você falasse um pouco das observações que vocês fizeram nesses volumes de chuvas e assim, nessa irregularidade que aconteceu. Isso, Divino. Então é interessante destacar o seguinte: nós tivemos esse ano, né, estamos tendo ainda, o chamado evento, né, um ano de El Niño, né? Então não é um ano de neutralidade, né? E o que acontece? A gente aqui no centro do país, que é onde a gente está, normalmente quando a gente tem anos de El Niño ou Laninha, esses eventos, eles tendem a ter um efeito pequeno aqui para nós comparado ao litoral do país, seja o litoral norte ou seja o litoral sul. Por quê? Porque ele vem perdendo força, né? Porque ele nasce lá no oceano e vem perdendo força. O que acontece é que nós estamos tendo um El Niño, né, forte, né, de uma intensidade maior do que outros anos, e também, juntamente com outros eventos meteorológicos, né, de mudanças climáticas e etc., isso intensificou o seu efeito aqui no centro do país. E aí, o que foi observado? 2 pontos principais. Irregularidade de chuvas, mas não só isso, somado também à redução média da precipitação na maior parte da região do sudoeste, certo? Então, às vezes, não é só chuvas irregulares, elas também tendeu a reduzir o volume em grande parte das regiões, então isso é muito ruim. E um segundo agravante, que são as ondas de calor, né? Nós tivemos aí ondas de calor intensas, né? Não só em temperaturas muito altas, mas também em períodos longos, né? Só para a gente ter uma ideia, nós tivemos registros até agora na safra, no sudoeste goiano, de 5 ondas de calor, ou seja, uma para cada mês da safra. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E elas tiveram, em média, uma duração de 1 semana até quase 2. Então, se a gente somar todas elas, nós estamos falando de mais de um mês somado, né, de ondas de calor, ou seja, dias secos, né, com pouca precipitação ou nenhuma, e temperaturas elevadas, tanto durante o dia como durante a noite. Então, isso é muito prejudicial para as culturas. Então, a gente vê efeitos em algumas lavouras que, na verdade, não é somente a redução da precipitação, a falta de chuva, é muito relacionado ao calor excessivo. Essas temperaturas, no dia do evento lá, vocês chegaram a citar alguns exemplos lá, números assim absurdos, né, Fernando? Isso mesmo. Nós tivemos aí registros, né, de 39 até 40 e poucos graus em algumas estações, em dias específicos, né? Isso a gente falando da temperatura do ar. Se a gente pega o solo, dependendo de como for o solo daquele produtor, se for um solo que não tem muita palhada, ou um solo de textura mais arenosa, essa temperatura ela fica ainda superior, né? E isso prejudica muito, desde lá da semente que é colocada, até posteriormente com a planta já instalada, porque ela vai sofrer com excesso de calor em raiz, nodulação e dentre outros efeitos, né? Eu acho que nunca a palhada foi tão importante, né, Fernando? Agora mostrou realmente para que serve a palhada, né? Isso é verdade, isso é verdade. A gente vem aí, né, de vários anos do plantio direto, né, e uma das premissas dele é o acúmulo de palhada sobre o solo, e muito se discute sobre seus benefícios, né? Então, ciclagem de nutrientes, né, ela poder, devido ao acúmulo de matéria orgânica, aumentar uma CTC média daquele solo, né, e retenção de água. Só que talvez, não vou falar pouco, mas talvez a questão da regulação térmica, né, não fosse tão comentado, né? E hoje nessa safra, a gente viu tanto que é importante a palhada nesse sentido. A gente viu claramente áreas
na mesma localidade, se você tem uma área bem coberta com palhada e no mesmo solo uma área com pouca palhada, existe uma diferença muito grande no estabelecimento dessa cultura e depois também ao longo da planta, porque ela sofre muito com esse excesso de calor no solo. Fernando, ali no relatório vocês trazem os impactos agronômicos, né, dessa safra. E tem 4 pontos que vocês destacaram, né? Isso. Que pontos são esses? A gente tomou, vamos dizer assim, esse cuidado em colocar isso no relatório, porque a gente está muito abraçado ao agro, é o nosso pilar do projeto. E a gente tem que dar esse retorno, né, para o agricultor, para os técnicos, de fato, pontuar tecnicamente, né, onde que está sendo impactado isso na planta ou na sua lavoura, para que medidas possam ser tomadas, né? Então, a gente resumiu isso em 4 pontos principais. Então, uma data de semeadura, né? O segundo ponto, o impacto em população de planta e número de replantios. O terceiro ponto, uma alteração na dinâmica de pragas e doenças, né, e até mesmo micro-organismos, quando a gente fala principalmente da nodulação na soja. E também a ocorrência de alterações fisiológicas, então estresse fisiológicos, o ciclo, né? Isso tudo impacta no potencial produtivo daquela cultivar ali no final. Vamos falar de cada um desses pontos, começando lá com a data de semeadura, né? Você falou de atrasos. Fale um pouco por que esse atraso aconteceu e de que maneira isso aconteceu. Muito bacana, Divino. Então, como que a gente registrou isso, né? Por que foi essa ocorrência? Como você comentou, a gente verificou um agosto que teve, de fato, umas chuvas um pouco, vamos dizer assim, acima da normalidade, né? A gente até ficou empolgado com isso. Só que como a gente tem um vazio sanitário, né, que ele vai finalizar lá no final de setembro, as chuvas mais importantes para nós são aquelas, de fato, que ocorrem em setembro. E quando a gente compara o volume de chuva que nós tivemos em setembro do ano passado, por exemplo, com esse, né, a gente teve uma redução média ali de quase 20 milímetros no mês. Isso falando uma média, teve locais que foi até maior. Então, ou seja, quando abriu, né, para que a gente iniciasse a semeadura da soja, a gente tinha a maior parte das áreas com a quantidade de água no solo baixa, né, menor do que aquela ideal para a gente iniciar do plantio, ou seja, o solo não estava cheio, vamos dizer assim, né, com água. E isso fez, então, com que muitos produtores, né, esperassem, né, porque de fato era o mais prudente. Então, eu tenho que esperar chover um pouco mais para mim, de fato, iniciar o meu plantio. E aí, como essas chuvas, elas não atrasaram só no mês de setembro, elas continuaram no início de outubro, né, aí vinha as ondas de calor, adiavam um pouquinho mais, né, porque às vezes chovia, mas aí vinha a onda de calor, o produtor falava, mas como é que eu vou plantar, né, aquela água ali que choveu não vai ser suficiente. Ia postergando isso, né. Então, a gente viu que muitas áreas atrasaram o plantio em muitos, até mais de um mês. Esse atraso, ele gerou, inclusive, um aumento na janela de plantio, né? O estado de Goiás foi um dos estados que fez isso, né? Aumentou, porque algumas regiões, principalmente na região norte do estado, não havia condições de se plantar na época certa. Agora, o segundo ponto é a alta ocorrência da redução de plantas e replantio. Principalmente aquele pessoal que foi um pouquinho mais afoito, que plantou assim que terminou o vazio, esses tiveram mais problemas com essa redução de plantas e com essa incidência de replantio, né, Fernando? Isso, Tivene, isso mesmo. A gente viu, né, de modo geral no nosso relatório, isso até em função do impacto na redução da produtividade é um ponto a ser observado, que as lavouras que foram sendo plantadas posteriormente, elas vão ter um impacto menor em todos esses quesitos, óbvio, né, dependendo claramente da região. Mas o que aconteceu? Às vezes, ou estava atrasando demais e o produtor tinha que plantar e não tinha o que fazer, ele tem contrato para cumprir, né, e etc., ou até mesmo áreas que às vezes plantaram em condições ideais, devido às ondas de calor posterior, ela foi prejudicada mesmo sendo plantada numa condição ideal. Então a gente observou o seguinte, que a população de plantas, né, a gente fez um questionamento com produtores técnicos que estão no nosso grupo do CIAG, né, e 72% relataram que tiveram redução na população de plantas, né, e mesmo assim manteram a lavoura, né.
Então, não era uma condição extrema de, vou ter que replantar e etc. Mas, mesmo assim, nós tivemos que 74% daquelas pessoas, técnicos e produtores, tiveram áreas que tiveram replantio, sejam na sua totalidade ou seja de forma parcial. Então, a gente vê o impacto tão grande que teve, né, dessa redução de chuvas e, principalmente, a alta temperatura, né, a onda de calor, prejudicando aí esse quesito. E aí, quando você foi deixando um pouco mais para frente, né, foi plantando um pouco mais para frente, você foi diluindo um pouco desse efeito. Mas nós temos regiões mais ao norte, igual você comentou, a gente tem relatos de lavouras que foram replantadas 2 até 3 vezes, né? Um outro aspecto interessante foi o da alteração da dinâmica de pragas e doenças, né? Que alteração foi essa? O que aconteceu de extraordinário em relação às safras anteriores? Isso, Divino, muito bacana isso aí. Então, o que acontece? A gente sabe que as pragas, doenças e micro-organismos, né, por serem aí também serem organismos vivos, né, eles vão ter uma relação muito grande com o ambiente que eles estão presentes. Então, a partir do momento que a gente passa a ter uma safra diferente do que são a nossa normalidade, ou seja, uma safra mais seca, mais quente, então a gente passa a ter uma alteração na dinâmica de algumas pragas e doenças. E aí nós vimos um efeito inicial muito contrastante, que foi um aumento na população de trips, que era uma praga secundária na cultura da soja, né, que não tinha tantos impactos, né, e a gente viu nessa safra uma população muito grande, porque ela é beneficiada por esse ambiente. Posteriormente, um pouco mais avançado na safra, aumentou-se também a população de mosca branca, né, ficou muito grande essa população, junto com a de trips, então ficou uma pressão muito grande ali, e aí o produtor fica naquela, né, eu tô com o tempo seco, dependendo, eu tenho que aplicar, mas eu não tenho condição para a tecnologia de aplicação ser boa, ou se aquele produto ser aplicado, às vezes a planta absorver, porque ela está em estresse, né? Então, isso gerava ali muitos atrasos, né? E aquela praga ia causando ali efeitos, né, à planta. Em caso de doenças, por exemplo, né, a gente teve doenças como a macrofomina, que também é muito beneficiada por esse clima mais seco. Muitas áreas de soja mais avançadas, né, áreas que já estão entrando no florescimento, que passaram a ser acometidas por essa doença. E um ponto primordial nós temos aqui, né, o nosso clima tropical, o Brasil, que é referência na agricultura, né, e que tem um sistema de adubação nitrogenada na soja através da associação com micro-organismos, né, que é muito importante. A gente praticamente não precisa utilizar, né, esse nitrogênio na soja de forma mineral ou foliar. E nós tivemos uma safra muito prejudicada quanto a isso, porque aquela bactéria, aquele micro-organismo que a gente colocou ali para fazer esse trabalho para a gente, ele ficou prejudicado porque ele necessita de um ambiente, né, úmido, com mais umidade no solo e também com temperaturas mais amenas. Então, a nodulação na soja também foi muito prejudicada. E é importante ressaltar que essa nodulação ela é extremamente importante, né? E a questão dos entrenós também, né? Que diminuíram, ficaram um pouco mais espaçados, né? Isso, a gente passa a ter impactos, né? Depois também na fisiologia e morfologia daquela planta, né? Porque como ela está nesse ambiente um pouco mais estressado, ela vai ter que se adaptar a ele, né? Então, ela adapta morfologicamente em relação a número de galhos, a comprimento de entrenós, a número de estruturas reprodutivas que vão ser geradas, né, para ela poder perpetuar a espécie, porque esse é o intuito primordial daquela planta, né, ela tentar gerar ali grãos, sementes para perpetuar a sua espécie. Então, ela vai tentar chegar à produção mínima que seja deles, mas para gerar isso, mas que não é o nosso de maior interesse, né? A gente tem, claro, alguns manejos, né, que podem ser feitos para tentar, por exemplo, desde aquela redução de população de plantas, né, ele ser mitigado aquela falta daquela planta, mas é óbvio que no momento em que a condição de safra não melhorava, né, a gente dificilmente conseguia aplicar esses manejos, porque a planta não ia absorver muito bem seja aquele nutriente, aquele bioestimulante, aquele hormônio vegetal, e isso ia dificultando, né. Então, nós tivemos aí, por exemplo, lavouras, né, mais avançadas, quando a gente chegou ali em novembro, dezembro, por exemplo, a gente tinha muito já lavoura em estágio de florescimento reprodutivo, que o impacto da falta de água, alta temperatura é muito maior.
né, do que naquelas que sofreram apenas no início. Porque nesse estágio a planta começa a abortar estruturas reprodutivas, principalmente flores e vagens em início de formação. Ela começa a abortar precocemente folhas, né, senescência precoce. Então você não vai ter folha, não vai ter alimento ali para poder encher posteriormente aquele grão. E aí você vai ter um grão xoxo, um grão mais leve, um grão menor. Então isso tudo vai resultando ali no potencial produtivo. Aliás, até no relatório de vocês tem um depoimento do produtor Ivan Roberto Bruselli, né? Que ele coloca uma redução, lá uma antecipação do ciclo em torno de 20 dias, não é isso? Uhum. E também uma queda, né? De área lá que tinha capacidade produtiva, parece-me que de 75 sacas por hectare, né? Caindo para em torno de 25, foi isso? Isso mesmo. O Ivan, ele é produtor muito parceiro da gente, né? E ele está sempre presente lá no grupo, a gente trocando ideia, ele participa da gente nas estações. E aí eu pedi um depoimento para ele, né? Porque ele já estava colhendo as áreas dele, que foram plantadas mais cedo. E foi uma área que ela passou por isso tudo, né? Que a gente está falando. E aí, de fato, era uma área que, até o momento que ele colheu, né? Que era quando ele deu esse depoimento, ele colheu uma quantidade, vamos dizer assim, 1/3, né, menor do que era os anos anteriores, né, do que ele colhia em média nos anos anteriores, e uma lavoura que não era para estar sendo colhida naquela época, né, a gente está falando ali que ela estava sendo colhida em dezembro de 2023, coisa que não acontece no sudoeste goiano. Normalmente a gente tem áreas colhidas aqui no ano de semeadura, né, ou seja, semeou em 2023, colhia em 2023, normalmente nas áreas irrigadas, né? Não todas, claro, mas em áreas irrigadas, porque às vezes o produtor consegue já plantar ali no primeiro dia pós a abertura do vazio, porque ele tem condição de água, né? Mas em áreas de sequeiro, isso é muito mais restritivo, né? Então era uma soja que era para ser entregue em janeiro e 20, 15 dias ela antecipou seu ciclo, coisa que aconteceu com muitas outras cultivares também. Fernando, e qual vai ser o impacto disso em termos de safrinha, em termos de produtividade de milho, por exemplo? Bom, isso é um ponto muito importante, Vini, porque a gente sabe que tudo que acontece na nossa safra, que é a principal, ela vai ter um reflexo ali na safrinha. Não só na condição climática, que ela continua tendo alguns efeitos, né? Então, só para dar um parâmetro para o pessoal, a gente tem a perspectiva de uma safrinha aqui na nossa região de chuvas regulares dentro da média, né? Mas como a gente ainda tem efeito do El Niño de altas temperaturas. Então, o que a gente está vendo, né? A condição, às vezes, chove bastante, aí depois vem dias muito quentes. Chove bastante, depois vem dias muito quentes. Então, está sendo isso de modo geral. É claro que tem regiões mais críticas, tá? A gente sabe que tem regiões aqui no sudoeste ou até fora que já tem alguns dias sem chover e já está prejudicando ali o milho. Mas qual que o impacto tem do que aconteceu na safra, né? Como o pessoal atrasou a semeadura, áreas que às vezes ele nem conseguiu plantar soja, plantou pessoas, a gente colocou aqui no relatório, plantando milho em dezembro, porque ele desistiu mesmo, era o melhor a se fazer. Ou até mesmo cultivares foram plantadas muito tarde, então também vão entregar muito tarde. Nós vamos inicialmente ter uma janela de plantio da safrinha muito grande, porque ela começou em dezembro, né, e ela vai terminar na sua data normal, né, vai terminar ali em março, tá? Isso tendo plantio de milho, né, e também de outras culturas, né, como o sorgo, depois posteriormente mais tarde, até mesmo o gergelim, né, que é uma cultura hoje que já está bastante forte no Mato Grosso, e pela pesquisa que a gente fez com o pessoal lá no CIAG, alguns vão ver se investem no gergelim esse ano aqui, no sudoeste goiano também, né, então a gente vai ter essa dinâmica e de culturas, né. A expectativa é que o milho, ele perca um pouco de área, né? Mas ele vai ser a nossa cultura principal, né? Pela pesquisa que a gente fez, em torno de 50% ali vão plantar 100% de milho, né? E os outros vão ter diversidades. Então, às vezes, nem 100% é apenas milho, a gente vai ter o sorgo como a segunda maior cultura, né? Vamos ter outras culturas como o gergelim, como o girassol, que é uma cultura muito feita aqui, né? E um pequeno percentual de áreas ali que às vezes o produtor não vai nem conseguir fazer a safrinha em algum percentual,
porque de fato ele plantou muito tarde, ele vai entregar a área muito tarde, né? Então não é conveniente, né? Há um risco muito grande. Fernando, você falou dessa janela que vai ficar alongada. Com isso, nós teremos milhos em diversos estádios fenológicos diferentes. Você vai ter milho pequeno, milho médio, milho grande, milho sendo colhido, milho sendo plantado. Com isso, o impacto das doenças e das pragas, ele acaba sendo maior? Sim, ele acaba, de modo geral, sendo maior. Isso é um ponto interessante, né? É por isso que a nossa safra era tão dinâmica e é tão difícil, principalmente, prever, né, quanto vai ser essa redução de safra. A gente sabe que vai ter, né, qual o impacto. Por quê? Porque ele é muito variado, desde a safra até na safrinha, porque nós temos condições muito variadas. Então, veja a nossa safrinha, né? Essa janela tão grande de semeadura que nós vamos ter milhos que vão passar por condições muito boas, e nós vamos ter culturas como milho ou soja que vão passar por condições não tão muito boas em função da sua data. Mas como nós temos essa data, essa janela tão grande, nós já tendo agora, por exemplo, as primeiras áreas com a pressão de cigarrinha, por exemplo, muito grande, né? Muito grande. Por quê? Porque está muito cedo, né? Uma condição térmica boa, né? Uma precipitação não tão abundante, primeiras áreas de milho, pouco milho presente, então, ou seja, é uma situação, né, para a cigarrinha, por exemplo, muito promissora. A partir do momento que a gente começa a ter uma condição de mais lavouras ou até mesmo um aumento médio da precipitação, né, a gente tende a ter uma redução em média dessa população, assim como foi o ano passado, né, um ano de mais chuva, por exemplo, uma pressão menor. E aí tem que se atentar para aqueles materiais que são mais sensíveis a certas doenças, algumas manchas, por exemplo, né? Se ele pegar uma condição de chuva muito intensa, por exemplo, muito molhamento foliar, né, pode ser um híbrido, um material que vai sofrer, sim, com algumas condições de doença. Quais são as lições a serem aprendidas pelo produtor rural com tudo isso que aconteceu nessa safra tão desafiadora? Bom, Divino, isso é uma premissa muito interessante, né, que o SEAG vai tentar adotar e tentar trazer também nos seus próximos relatórios, arquivos técnicos, a primeira coisa, a gente tem um bom acolhimento de informações e monitoramentos. A gente viu, né, a partir desse momento que, às vezes, muita notícia que saía, né, muita informação, muita previsão, ela não era muito condizente, mas como o produtor ele já utilizava ela, né, às vezes ele pecou por utilizar, aquilo não foi muito assertivo, não era muito presente para a nossa região, não era algo feito para cá, e aí a gente errava no posicionamento. Mas por quê? Porque aquela informação ela não estava tão assertiva. A gente sabe que a parte de previsão é muito complexa. Por isso que nós tomamos um cuidado muito grande de, por exemplo, prever períodos muito longos, né, para muitas áreas, porque não existe hoje ferramenta para isso. Que seja assertivo, não. Então, a primeira coisa a gente vai tentar trazer esse tipo de informação mais específica, né, e que o produtor ele passe a utilizar mais ela. Não estou falando só o nosso, né, a gente tem outros canais que trazem isso também. Mas por quê? Porque ela tende a trazer uma assertividade melhor para o posicionamento da sua safra. Outra coisa, tentar, né, dentro de um planejamento agrícola, fazer um escalonamento melhor de plantio, de áreas, porque às vezes a gente tenta fazer esse plantio todo um pouco antecipado, e a gente viu que nessa safra mais desafiadora, principalmente as primeiras áreas, não é via de regra, né, elas ficaram um pouco mais prejudicadas, né. Então, acho que essas são, e claro, um ponto que você colocou muito importante, a gente viu esse ano o quanto é importante, né, o manejo de solo, solos descompactados, solos com palhada, com bom acúmulo de matéria orgânica, normalmente deram a melhor condição para aquela planta passar esse desafio. Porque a gente sabe que o manejo anti-estresse, né, que às vezes é feito foliar, etc., ele é muito importante. Só que numa safra que foi tão difícil, às vezes ele foi complicado ele ser aplicado. Então, se eu já tenho um solo que garante uma estrutura, uma condição muito boa para minha planta, a gente viu que essas áreas conseguiram se sair muito bem. Então, talvez se o principal recado que eu fosse dar para o produtor, para os técnicos, vamos tentar estruturar principalmente melhor o nosso ambiente solo, né, porque a gente consegue controlar ele de certa forma, quimicamente, né, biologicamente, cobertura, porque isso a gente já sai na frente de muitas outras áreas. Fernando, muito obrigado. Com certeza o relatório vai ajudar muito. Ele é uma excelente ferramenta na mão do produtor rural e também do profissional
do setor. Um grande abraço para você e não demora a voltar, não. Opa, eu que agradeço, Vini. Espero que ele seja de grande valia. Espero que as informações que a gente vai soltando aí semanalmente também sejam bastante relevantes e importantes. E estamos aí sempre à disposição, precisar voltar e bater mais uma prosa aqui. Conversei com o Fernando Cabral, líder científico no SEAGRE, que é o Centro de Excelência. E vamos colocar esse excelência em destaque, porque realmente o trabalho deles é excelente em agricultura exponencial. O tema da nossa entrevista foi Informações Climáticas e Agronômicas da Safra 2023-24. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.